Fala aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para a nossa 7ª aula de Física, tá? Onde na aula de hoje a gente vai estar dando continuidade ao assunto. Hoje a gente vai estar vendo a parte de calorimetria, né? Que é uma parte da Física que estuda a relação entre a temperatura e a agitação térmica das moléculas do corpo. Ou seja, a relação entre a temperatura e o que é que acontece com a estrutura molecular do corpo. Ela passa por uma mudança de estado físico, ela passa por uma mudança de temperatura. Então a gente vai associar agora o que é que acontece quando a gente fornece calor para um corpo, quando a gente tira o calor desse corpo, e o que é que acontece com a estrutura desse corpo, se ocorre uma mudança de temperatura, se acontece uma mudança de estado físico, ou seja, se ele sai do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso e sucessivamente pode se dar isso da forma inversa, tá bom? Então vamos aí para o conceito. Para que aconteça essa calorimetria é necessário que exista o calor. E o que é calor? É a energia térmica em trânsito. Calor significa a energia térmica do corpo saindo de um corpo para outro corpo, tá certo? Esse termo calor não é aquela sensação que a gente sente. Na realidade, é a energia térmica que pode estar muito alta e aí vai sair de um corpo para outro corpo, tá? De que forma? Vamos ver aí. Calor é energia térmica em trânsito de um corpo para outro ou de uma parte de um corpo para outra parte desse corpo. Trânsito este provocado por uma diferença de temperatura. Então, o que é que a gente vai entender com isso? Tá certo? Eu vou colocar esses dois exemplos aqui para a gente entender. Quando nós temos corpos de temperaturas diferentes, o corpo que tem a temperatura mais alta vai doar energia térmica para o corpo de temperatura mais baixa, até que os dois fiquem na mesma temperatura, tá ok? Exemplo aqui, um iceberg no mar. Dos dois, com certeza, o mar tem uma temperatura mais alta, mais quente, porque a gente vê que o iceberg aqui é uma pedra de gelo. Então, para a água estar no estado sólido, a temperatura é mais baixa. Então, o que é que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo algo que eu trouxe esse outro exemplo aqui desse copo aqui, para a gente entender que muitas vezes o nosso conceito do dia a dia é errôneo. Aqui, o que está acontecendo é que, lembre da definição, calor é o corpo que tem temperatura mais alta, doando energia térmica para o corpo de temperatura mais baixa, até que o corpo que tem temperatura mais alta vá perdendo, o corpo que tem temperatura mais baixa vai ganhando, até os dois ficarem na mesma temperatura. O nome disso é equilíbrio térmico. Dois corpos com temperaturas diferentes estão em contato, o de temperatura mais alta vai doar, o de temperatura mais baixa vai ganhar, até que os dois fiquem com a mesma temperatura. E isso é o equilíbrio térmico. Então, nesse exemplo do iceberg, o mar está doando sua temperatura para o gelo. Consequentemente, o gelo começa a derreter, que é o que está acontecendo aqui no copo. O que é que a gente fala? Que a gente bota gelo na água, que o gelo vai esfriar a água. Não, o gelo não vai esfriar a água. Pelo contrário, é a água que vai esquentar o gelo. Porque a água tem temperatura mais quente. Então, a energia térmica é sempre do quente para o frio, nunca o contrário. Então, nesse caso aqui, a água que começa a esquentar o gelo. Consequentemente, o gelo vai derreter. E aí, como o gelo está dentro do copo, a consequência disso é a água que vai saindo dali do gelo começa a esfriar aquela água que existia no copo. Mas o movimento da energia é sempre de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa. E essa passagem do calor de um corpo para outro pode se dar de duas maneiras diferentes. Pode se dar da maneira do calor sensível ou calor latente. Qual a diferença? O calor pode ser classificado de acordo com os efeitos produzidos. Calor sensível, quando produz variação da temperatura. Calor latente, quando produz mudança de fase. Fase quer dizer estado físico. Em uma substância pura e cristalina, enquanto ocorra a mudança de fase,
não há variação de temperatura. O que isso quer dizer? Vê só, gente. Calor sensível. O corpo está recebendo, está perdendo calor e só está mudando a temperatura. Exemplo, uma panela no fogo. Em nenhum momento a panela, o alumínio, ele está se deformando. Pelo contrário, está esquentando, está ficando muito quente ali na panela, mas a panela de alumínio não acontece nada com ela. Então, nesse caso aqui, a gente diz que esse calor aqui é um calor sensível, porque está tendo ali mudança apenas de temperatura, tá certo? Então, quando no corpo sofre mudança apenas de temperatura, nós temos calor sensível. Agora, quando a mudança é a mudança de estado físico, como exemplo aqui, ó, a pessoa está com um copo com água, arremessou essa água e como o ambiente está muito frio, a água já foi para o estado sólido, ó, virou ali um pozinho. Nesse caso aqui a gente vai dizer que o calor aqui é um calor latente, porque está sofrendo, está passando ali por uma mudança de estado físico. Ele está saindo de um estado físico e está indo para outro estado físico. Lembrando que são 3: sólido, líquido e gasoso. Então ele está saindo do estado líquido e indo para o estado sólido, né? Porque ali está virando ali um pó, né? E esse pó é estado sólido, ele não é estado líquido, tá bom? Então, quando o corpo sofre mudança de temperatura, calor sensível. Mudança de estado físico, calor latente. Por último, eu coloquei aqui, eu falo como esses exemplos, né? Uma panela, que é o caso aqui da panela, que quando ela está esquentando, ela sofre apenas mudança de temperatura, mas uma pessoa colocando água dentro da panela, quando a panela está muito quente e a gente joga ali chapisco de água, a gente vê que a água não consegue nem grudar na panela, ela fica pulando e automaticamente essas gotículas de água elas começam a diminuir e somem. Então a água aqui está passando por um processo de calor latente. A água está saindo do estado líquido indo para o estado de vapor. Já a panela ela sofre apenas o calor sensível. No caso da panela não tem mudança de estado físico. A panela não está derretendo, ela só está esquentando. Então o alumínio da panela passa pelo calor sensível e a água passa pelo calor latente. E aí a gente pode ter várias outras situações, vários outros materiais sofrendo aí mudanças diferentes, tá ok? Aí eu peguei esse exemplo, essa ideia, para falar sobre as brisas marinhas, tá certo? Não sei se vocês percebem, mas o vento ele muda seu trajeto, dependendo do dia, dependendo da temperatura do dia, né? À noite. Então, durante o dia, a tendência é que os ventos eles sempre sejam em direção do mar para o continente. Pela posição aqui dos coqueiros, dá para a gente perceber que o vento está vindo do mar em direção ao continente, em direção aqui ao solo. À noite, esse vento muda de direção. Ele sai do continente e vai em direção ao mar. Por que isso acontece? Aí eu trouxe esse esquema aqui para a gente compreender, tá? O ar quente, a tendência do ar quente é subir. O ar frio, a tendência do ar frio é descer. Vou pegar um exemplo que é nosso aqui, que a gente de vez em quando vê, né? Esses passeios de balão, né? Os balões para poder voar. Eles inflam o balão e dentro dele o que é que eles colocam? Ar quente. Tem lá um tubo, né? Soprando fogo dentro do balão. Por quê? Porque o ar quente ele é menos denso. É como se o ar quente fosse mais leve. Então ele sobe. Tá? Então para um balão voar, basta você colocar ar quente dentro dele. Como o ar que está dentro dele é mais leve, a tendência é que ele suba. Se aquele ar começar a esfriar, ele vai descer. Tá ok? Então, o que é que acontece durante o dia? O solo aqui esquenta bem mais rápido do que a água. A água demora mais para esquentar. Quando a gente tem o sol ali durante o dia, o solo aquece bem mais rápido do que a água. Pode ver que durante o dia, às vezes, quando a gente vai tomar um banho de mar, às vezes a água do mar está gelada, porque o solo esquenta mais rápido.
Então, o que é que vai acontecer aqui? Esse esquema é esse aqui. O ar quente, o ar que está na terra, a tendência dele é subir. E o ar que está no mar, a tendência dele é descer, porque está mais frio. Então, o que é que vai acontecer? Esse ar que está aqui embaixo, ele é empurrado para o continente, porque o continente está empurrando o ar quente para cima. E aí fica esse movimento aqui, ó, no sentido anti-horário. Tá certo? Então, o ar que está aqui no oceano, no mar, ele é empurrado para o continente. Por isso que os ventos durante o dia, eles são do mar para o continente. Eles têm esse sentido aqui. Já à noite, aí acontece o contrário. Porque a terra tanto esquenta mais rápido, como também ela esfria mais rápido do que o mar. Você pode observar que à noite, como a água recebeu o sol o dia todo, à noite geralmente a água do mar vai estar quente. Eu falo do mar, mas qualquer lugar que tenha uma concentração muito grande de água, a tendência é que à noite a água esteja numa temperatura mais agradável do que o solo. Então à noite aí esse movimento vai ser no sentido horário do que eu estou mostrando aqui, logicamente, né? Então aí à noite o ar frio está no continente, o ar frio desce, o ar quente sobe. Então por isso que à noite vai mudar o sentido do movimento do vento. De dia de um jeito e à noite de outra forma, porque o solo, a terra, ele esquenta de um jeito e a água esquenta de outro. Por isso que causa essas interferências no ar. E aí, como essa temperatura está fazendo com que o ar comece a se movimentar, esse movimento do ar é o que a gente vai chamar de vento. Tá ok? E para a gente encerrar, eu vou falar sobre o calorímetro. O que é o calorímetro? É um equipamento termicamente isolado do meio externo, em que são colocados os corpos que trocam calor. Ou seja, vamos pegar como exemplo uma garrafa de café, uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica é um tipo de calorímetro. Quer dizer, é um lugar onde você coloca coisa quente, um isopor, por exemplo, aqueles copos térmicos, que você coloca uma coisa fria, né? Ou quente ou frio, e você fecha, ele fica isolado. Isso é um calorímetro. Ele não troca calor com o meio externo, tá certo? Então a ideia de calorímetro é essa: não trocar calor com o meio externo. Como ele não troca calor com o meio externo, ele conserva aquela quantidade de calor, que pode ser alta, ou seja, se for um corpo quente, ou pode ser baixa se for um corpo frio, tá bom? Então aqui tem algumas coisas mostrando aqui, tá certo? Que vocês dão uma pausa e dão uma olhadinha com mais detalhes, mostrando o que é que caracteriza aí um calorímetro, tá bom assim? E aí, para a aula de hoje, gente, eu estou trazendo para vocês essas duas questões. Lembrando que é a ficha de exercício de número 5, tá? Duas questões e essa terceira questão aqui, tá bom? Então, 3 questões, tá? 3 questões teóricas. Então, aqui vocês vão poder pesquisar, aprofundar um pouco mais o assunto, tá bom? Deixa eu ver aqui a terceira, são as 3 questões. São questões de múltipla escolha, tá bom? Então você lê. Agora eu acharia interessante que quando vocês marcassem, justificassem o porquê que vocês marcaram essa questão,